sempre havia um lugar para todos, menos para mim. Eu fiquei parada na porta da sala de jantar, segurando um pequeno presente embrulhado nas duas mãos. O ar da casa estava impregnado com o cheiro de presunto assado com cravo e canela, misturado ao perfume fresco do pinheiro na sala. Alguém tinha caprichado. Velas acesas na mesa, cartões com nomes escritos à mão em letra caprichada, taças de cristal refletindo a luz suave. O meu nome não estava em nenhum deles. Na cabeceira, sentado como se fosse dono da ocasião, estava meu irmão mais velho, Rodrigo. Ainda com os ombros largos, ainda com aquele meio sorriso preso ao rosto como costura antiga. Cortava o presunto com mel, como se fosse o protagonista da noite. Talvez acreditasse mesmo que era. Ao lado dele, minha prima Fernanda. Usava um lenço de seda verde claro que fora da minha mãe, guardado com carinho para as missas da noite de Natal. Fernanda bebia um gole de vinho, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Olhei de novo, procurando alguma cadeira esquecida, talvez afastada para dar espaço às tortas. Mas não, a mesa estava completa. Sem mim. Virei-me para minha mãe, Lúcia, que colocava batata doce com marshmallow na travessa, evitando meu olhar. Quando abri a boca para falar, ela desviou para o peru, como se ele tivesse feito uma pergunta. Acho que você esqueceu o meu lugar. Falei, em voz baixa. Rodrigo nem parou de mastigar. Sem olhar para mim, soltou, seco e limpo, como se não lhe custasse nada. Tá lá fora, junto com os cachorros. O silêncio que se seguiu foi quase sem ar. Fernanda soltou um risinho abafado. Um dos primos afastados mexeu-se na cadeira. Um talher bateu no prato. Mas ninguém disse nada. Ninguém riu. Ninguém contestou. Senti o rosto queimar. Não sabia o que doía mais. Ele ter dito aquilo, ou todo mundo deixar a frase pairar no ar como uma oração que ninguém quer assumir. Poderia ter reagido, feito um escândalo, mas avancei 2 passos, coloquei a pequena caixa em frente ao prato de Rodrigo e me inclinei, perto o suficiente para só ele ouvir. Olha debaixo do seu prato. Virei as costas e saí. Não esperei que alguém me chamasse. Não olhei para trás. Só deixei que o vento fresco da noite de dezembro me lembrasse de que eu ainda estava viva. Quando eu era pequena, o Natal era meu dia favorito no mundo. A árvore ficava junto à janela da sala. Não como hoje, montada para foto, mas um pinheiro torto, com enfeites descombinados que fomos juntando ao longo dos anos. Eu e Rodrigo brigávamos para ver quem colocava o enfeite de vidro em forma de rena, aquele com a galhada quebrada. Papai, seu Antônio Duarte, separava a briga pegando o enfeite para si e declarando: "Esse é da paz, e a paz não escolhe lados." Ele cheirava a óleo de motor e serragem, sempre com uma mancha de graxa na camisa, até no Natal. Mas quando sorria, a casa toda parecia segura. Ele bagunçava meu cabelo e dizia: "Você é dura na queda, menina. Vai aguentar mais que todos nós." Na época, achei que era só brincadeira. Hoje, acho que ele via algo que nem eu percebia. Rodrigo também já foi diferente. Um dia construímos juntos um forte de neve tão alto que não dava para ver por cima. Eu escorreguei no gelo, bati o lábio e ele chorou mais que eu. Me levou correndo para a mamãe, me enrolou no cobertor e disse: "Você não tem permissão para morrer, nunca." Aquele Rodrigo, que me dava o último pedaço de pudim e me deixava sentar na frente quando íamos buscar lenha. Não sei onde foi parar. E mamãe? Ela costumava cantar enquanto cozinhava. A voz era suave, quase desafinada. Mas eu lembro como ela cantarolava Noite Feliz, enquanto descascava batatas. Às vezes rodopiava de leve na cozinha, com o avental girando um pouco, achando que ninguém estava vendo. Eu via.
E sempre havia minha caneca favorita, branca, com folhas de acevinho já desbotadas, esperando na mesa, cheia de chocolate quente e marshmallows demais. Este ano não estava lá. Eu já não esperava, mas reparei mesmo assim. O que aconteceu com aquela casa? O que aconteceu com as pessoas que viviam nela? Será que só eu lembrava das partes boas? Porque, em algum ponto, as risadas ficaram afiadas, o calor esfriou, e Rodrigo começou a falar pela família, como se fosse dono da versão oficial. A minha voz foi ficando menor. Meu nome aparecia cada vez menos, até desaparecer de vez. E eu continuava aparecendo, achando que era só o luto, só o estresse, que uma hora iam voltar a me enxergar. Mas a esperança pode ficar cega se a gente alimenta por muito tempo. A minha ficou. Não foi de repente. Não houve briga, porta batida, expulsão. Ninguém disse, você não é mais da família. Eles só pararam de me incluir. No começo, era sutil. Eu ligava para saber de papai, já naquela época em que a memória dele começava a falhar. Quando esquecia o nome das ferramentas, ou me chamava de aquela moça do telefone. Rodrigo atendia, animado como sempre. Ele está descansando. Aviso que você ligou. Dias depois. Hoje ele está meio confuso, não é o melhor momento. Aos poucos, parei de ouvir a voz de papai. Só recebia atualizações filtradas por Rodrigo, sempre com um tom de proteção, como se estivesse cuidando de todo mundo. Mamãe também começou a passar tudo por ele. O Rodrigo tem ajudado tanto. É mais fácil quando as coisas passam por ele. No início não questionei. Achei que eles estavam cansados, que talvez fosse coisa da minha cabeça. Eu morava em Curitiba nessa época, trabalhando horas demais numa agência de marketing. Mandava dinheiro todo mês, paguei parte do conserto do telhado sem que pedissem, comprava passagem para cada feriado. Ainda assim, comecei a notar mudanças. Um Natal, minha meia antiga sumiu da lareira. Encontrei meses depois, jogada no fundo de um armário. A foto minha com papai, tirada no dia em que ele me deu a caixa de ferramentas dele, desapareceu da parede. No lugar, uma nova foto. Rodrigo e Fernanda no viveiro, segurando mudas como se tivessem salvado a chácara. Disse a mim mesma que não significava nada. Mas um domingo, vi nas redes sociais fotos de um jantar de família improvisado. Todos lá, na mesma mesa que eu ajudava a montar, rindo, pernas se tocando debaixo das cadeiras que eu mesma tinha lixado com papai. Ninguém me chamou. Nem comentaram. Quando perguntei à mamãe, ouvi. Foi de última hora. Você mora tão longe. Achamos que não ia querer o trabalho de vir. Ela não percebeu como essas palavras caíram pesadas. Ou percebeu, e deixou assim mesmo. Dali em diante, ficou claro. Decisões sobre o tratamento de papai, sobre a casa, sobre o dinheiro. Tudo feito sem mim. Rodrigo explicava depois, num tom que parecia um favor. Não quisemos incomodar você. É mais fácil assim. Fácil para quem? Eu não estava com raiva. Ainda não. Só confusa. Fora de eixo. Como se alguém tivesse diminuído o volume da minha voz, até eu não ouvir mais. Nunca disseram que eu devia ir embora. Só pararam de guardar meu lugar. A primeira vez que percebi que Fernanda tinha se mudado para casa foi quando ela atendeu o telefone na cozinha da mamãe. Reconheci o som da colher batendo na caneca preferida dela. Aquela com os cardeais vermelhos. Fernanda riu de algo ao fundo, provavelmente Rodrigo, e disse: Espera, a sua mãe tá com a mão na massa. A sua mãe. Essas duas palavras ficaram pesadas no meu peito por dias. Quando perguntei à mamãe se a Fernanda estava só ajudando, ouvi: Ela tem sido uma bênção. Você sabe como as coisas têm sido
Bênção. Aquela mesma Fernanda que 3 anos antes pegou emprestado o par de brincos de safira da mamãe e fingiu que eram dela. Que mentiu sobre um talão de cheques sumido no dia de ação de graças. Que chorou no alpendre dizendo: "Não sei porque todo mundo acha que sou a vilã." Agora era ela quem montava a mesa, que antes era minha tarefa. Usava os lenços que mamãe colocava nas manhãs frias. Deixava bilhetes na geladeira. Frango no forno. Levei mamãe à fisioterapia. No começo, tentei achar lógico. Eles precisavam de alguém por perto, e eu não estava, fisicamente. Mas aos poucos, Fernanda deixou de ser ajudante e virou a pessoa que sabe onde tudo fica. Quando liguei para saber da consulta de papai, foi ela quem atendeu. Quando mandei flores para o aniversário de mamãe, foi ela quem respondeu com uma foto das duas juntas. Eu não estava na foto. Não estava em foto nenhuma. Comecei a perguntar. Rodrigo dava respostas vagas. Ela só ajuda com as tarefas? Não é como se estivesse tomando conta. Mas, no velório de papai, foi Fernanda quem recebeu os convidados na porta. Usava um vestido preto simples, o mesmo que eu havia usado no enterro do nosso tio anos atrás. Reconheci a barra. Tinha deixado no armário do quarto de cima. Não era dela. Ela ficava ao lado da mesa de centro, servindo quentão, contando histórias de papai como se tivesse convivido mais com ele do que eu. As pessoas assentiam, sorriam, acreditavam. E eu fiquei ali, casaco fechado, mãos frias, assistindo o meu lugar sumir aos poucos. Mais tarde, tentei falar com mamãe. Não queria acusar, só precisava saber onde eu me encaixava. Ela só está tentando ajudar, Marina. Você sempre foi sensível demais. Foi aí que percebi. Não era que tinham me esquecido. Era que encontraram alguém mais fácil para me substituir. 2 meses antes do Natal, peguei o carro e fui até a casa sem avisar. Não planejava entrar, só queria ficar na entrada. Olhar para o velho balanço da varanda e lembrar quem eu era quando aquele lugar ainda me parecia meu. Mas ao chegar, a garagem estava vazia. Nada da caminhonete do Rodrigo. Nenhum sinal da Fernanda na janela. Cozinha silenciosa. Saí do carro assim mesmo. Minha chave ainda funcionava. A casa estava mais quieta do que lembrava. Sem música, sem TV. Só o zumbido do aquecedor e o rangido antigo das tábuas. Meus pés me levaram até o escritório de papai. O único cômodo intocado. O resto parecia encenado para parecer familiar, mas com algo vazio por trás. O escritório ainda tinha a poltrona afundada no meio, a caixa de ferramentas sob a estante, a pintura descascando. O relógio na janela, sempre 10 minutos atrasado, ainda marcava seu compasso lento. Foi então que vi. O armário no canto, de madeira escura, puxador de latão. Eu já o tinha visto abrir muitas vezes, mas nunca me importei com o que havia dentro. Ajoelhei e puxei a porta. Travou no começo, depois cedeu. Dentro, um cofre de metal. Meu coração acelerou. Lembrei que, anos atrás, ainda no colégio, papai tinha escondido uma chave minúscula dentro do seu livro favorito. Disse: "É só para o caso de precisar." Corri os olhos pela prateleira. Viagens com Charlie. Capa de couro gasta. A chave estava lá. O clique do cofre ecoou na sala. Não sabia o que esperar. Talvez papéis velhos. Talvez nada. Mas havia um envelope de papel grosso, com meu nome escrito na letra dele. Sentei no chão, joelhos dobrados, e abri. Dentro, um testamento registrado, datado 2 semanas antes de ele morrer. Tudo, a casa, as economias, o terreno em Chapada dos Guimarães, ficava para mim. Nenhuma menção a Rodrigo, nenhuma a Fernanda. Atrás do testamento, um bilhete amarelado nas bordas. "Marina, agora eu entendo. Antes não via, e me desculpe. Você nunca pediu nada. Só ficou. Só me protegeu quando ninguém mais fez. Esta casa é sua.
Você merece. Com amor, papai. Eu não chorei no enterro. Chorei ali, no chão. Não pela casa, mas porque no fim, alguém me viu. Na véspera de Natal, voltei. Não avisei. Vesti calça jeans escura e casaco azul marinho. Nada que gritasse, olhem pra mim. Levei apenas uma caixa simples, embrulhada em papel pardo e amarrada com barbante. A casa dos Duarte ainda tinha o mesmo pisca-pisca colorido, piscando fora de ritmo. A guirlanda na porta estava torta. O capacho não dizia mais "Lá é onde o papai está", mas "Feliz temporada". Bati uma vez, entrei. Ninguém notou. A sala de jantar estava cheia. Rodrigo na cabeceira, Fernanda à sua direita, mão apoiada no braço dele. Mamãe do outro lado, sorrindo daquele jeito distante que antes guardava para visitas. De novo, meu lugar não estava lá. Só que desta vez não doeu. Coloquei a caixa no centro da mesa e olhei diretamente para Rodrigo. Ele piscou. Marina, o que você? Não deixei terminar. Olha debaixo do seu prato. Ele ergueu o susplat. Uma chave de latão, gasta pelo tempo. A chave do cofre de papai. O olhar dele subiu para o meu. Primeiro, confuso. Depois, um lampejo de nervosismo. Ainda não sabia o suficiente para ter medo. Mamãe se levantou pela metade, o sorriso tremendo. Marina, isso não é. Não vou ficar. Cortei. Só vim deixar isso. Fernanda estendeu a mão para a caixa. É presente? Olhei para ela pela primeira vez na noite. Olhei através dela. De certa forma. A cor subiu ao rosto dela. A mão recuou. Virei para a porta. Ninguém veio atrás. Rodrigo já abria a tampa da caixa. Mamãe perguntou. Espera, o que é isso? Eu já estava descendo os degraus da varanda quando ouvi o arrastar de cadeiras, vozes se erguendo. Não parei. O ar frio cortava a garganta. Entrei no carro, fiquei um momento em silêncio, deixando o peso se assentar. O que havia dentro da caixa não estava embrulhado em rancor, mas em verdade. Uma cópia do testamento, o bilhete, e uma pequena foto. Eu e papai, ombro a ombro, no verão em que reconstruímos a cerca. Nada dramático, apenas o suficiente. Deixei para que lessem com as próprias vozes, no próprio tempo. Que eles continuassem sentados naquela mesa cheia, mas com uma cadeira sempre visivelmente vazia. Será que ainda fingiriam que eu era só sensível demais? Que eu tinha imaginado tudo? E, se fosse assim, quem teria deixado aquela chave lá? As ligações começaram na manhã seguinte. Primeiro, mamãe. Oi, filha. Nós lemos o que você deixou. Foi só um choque. Precisamos conversar. Acho que a gente só precisa respirar e tentar se reunir como família. Nenhum pedido de desculpa. Só foi um choque. Depois, Rodrigo mandou mensagem. Podemos nos encontrar? Tem muita coisa para falar. Acho que a gente se entendeu mal. Nenhuma palavra sobre o testamento ou o bilhete. Por último, Fernanda. Apenas um emoji de carinha triste. Nada mais. Durante uma semana, deixei as mensagens se acumularem. Tentaram outros ângulos. Confusão, nostalgia, até culpa. Seu pai não iria querer essa distância, Marina. Ainda somos sua família. Não vamos deixar a mágoa estragar o Natal. Mas não foi a mágoa que estragou. Foi o apagamento. E o fato é, eu não estava mais com raiva. Não queria vingança. Não queria provar nada. Só não queria voltar. Não bloqueei os números. Não discuti. Não me defendi. Só parei de responder. Acho que isso os inquietou mais do que qualquer outra coisa. Um dia, Rodrigo apareceu no meu trabalho sem avisar. Minha secretária o dispensou. Eu não tinha pedido, mas ela depois disse. Ele não parecia alguém que você gostaria de ver? Ela estava certa. Alguns dias depois, mamãe ligou de novo. Atendi. A voz dela era baixa, frágil.
Marina, acho que cometemos erros. Mas esta família ainda é sua também. Esperei um segundo e respondi. Eu sempre estive aqui. Vocês é que viviam melhor quando eu não estava. Ela não disse nada. Não porque discordasse, mas porque não havia mais nada a dizer. 3 semanas depois do Natal, enviei um último envelope. Sem remetente. Dentro, a foto original minha com papai. Aquela do dia em que reconstruímos a cerca, tirada da parede anos atrás. Nenhum bilhete. Não precisava. Uma semana depois, uma vizinha me mandou uma foto pelo celular. Achei que você fosse querer ver. A imagem mostrava a foto pendurada de novo. Não na casa dos Duarte, não sobre a lareira, nem ao lado da mesa de jantar. Mas no velho galpão atrás do quintal, o barracão de ferramentas de papai. O único lugar onde ninguém mais entrava. Lá estava ela, levemente torta sobre o banco de trabalho. Uma garota e seu pai, lado a lado, sorrindo, como se o mundo fizesse sentido. Sem legenda, sem explicação. Olhei para a imagem por um longo tempo, depois fechei o celular. Aquela casa. No papel, agora é minha. Mas a herança real não é tijolo ou madeira. É o saber. Saber que não preciso que admitam o que fizeram, porque a verdade já existe. E não desaparece só porque é ignorada. Ainda moro em Curitiba. Ainda tomo café na caneca de acevinho que trouxe de volta discretamente depois do velório. A cada inverno, ela lasca um pouco mais. E eu deixo. Às vezes me perguntam se já me reconciliei com a família. Eu digo que sempre fui parte da história. Eles é que escreveram ao meu redor. E agora? Agora não tem mais o poder de me apagar. Eu nunca pedi para ser vista. Só queria existir. Se você já foi apagado, mas escolheu permanecer fiel a si mesmo, deixe apenas um coração.